Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui, o nosso pastor sênior, nosso querido Samuca. Eu quero pedir para que vocês primeiro se apresentem aqui para a gente. Vamos fazer de cada um, começar por esse lado aqui. Samuca, fala para a gente quem é você. Oi, isso, Aí. agora sim. Queridos, eu sou filho de Deus. Que bom, que tempo maravilhoso estar com vocês. Vocês são muito apaixonados por Jesus, gente. Meu Deus, quanta fome nesse lugar. Eu sou o Samuel, na verdade meu apelido é Samuel, meu nome é Samuca, né? Que a galera me chama de Samuca mais do que Samuel. Mas que bom, Samuca, eu estou em Guarulhos, já estamos hoje, esse ano na verdade, celebrando 30 anos lá da Comunidade da Graça em Guarulhos. Sou filho do pastor Diniz ali que começou com uma célula, casado com Gabriela, a Gabi, que deixou um abraço aqui também para vocês. Sou pai do Davi Luca, que fez 9 anos ontem. Pai da Maria Luísa, que tem 5 anos. Sou pai da Sara Micaela, que tem 2 anos. Eu sempre falo para vocês que meus filhos são como os anjos do céu, já sabem o resto. Vivem subindo no armário, tudo, sofá. Meus filhos são uma bênção. E, queridos, hoje, atualmente, eu tenho servido lá na comunidade. Eu liderei, pastoreei, falava com meus irmãos por 12 anos o MAG, em Guarulhos. E há 1 ano e pouco, nós fizemos uma transição, hoje com uma nova liderança. Acho que já foi. Oi, voltou. Então, hoje eu tenho liderado o Ministério de Música, servido também num projeto que nós idealizamos, que se chama Acolhedores, que é um projeto para trabalhar com saúde emocional. Eu sou psicólogo também, atendo, dou palestras de vez em quando. Enfim, a gente está tentando fazer um pouquinho de tudo. E está funcionando, graças a Deus. Pastor, como se a gente não se conhecesse agora, quem é o pastor Marcos Marciano? Fala pra gente. Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque essa comunidade é por causa de vocês. Pastor Marcos é alguém que é apaixonado por Jesus. Jesus um dia me arrancou do reino das trevas e me transportou para o reino da luz. Eu sempre tive um lema assim de Mateus capítulo 7, né? Faça aos outros o que você gostaria que fizesse por você. Então eu quero ser parecido com Jesus. Amém. Esse é o maior desafio do meu coração. Eu quero me gastar e me deixar gastar pelas almas. Vocês viram aqui ontem um Ademar de Campos, né? E por trás, por exemplo, de um Ademar tem uma história. O Ademar foi um dos que cuidou de mim, né? E o Ademar é um exemplo a ser seguido, porque é um homem totalmente rendido e entregue, né? Então eu procuro imitar esses homens, né, que a gente tem como exemplo. E eu só tenho que agradecer a Deus pela vida da Kátia, minha esposa amada, do meu filho Alexandre, que está por aí também trabalhando, da minha filha Amanda. Ela já estava com carinho ali. Vixe, vai falar de mim. E a minha maior paixão, com todas as minhas limitações, são pessoas. Deus, quando quer me abençoar, Ele não precisa me dar coisas. Ele me dá pessoas. E eu não vou desistir disso. Amém? Esse é o pastor Marcos. Amém. Antes de honrar qualquer ministro aqui, a gente honra a sua vida, pastor.
Essa conferência não teria existido se você não tivesse ouvido sim o chamado do Senhor para a sua vida. E nós honramos, antes de qualquer palestrante, qualquer pessoa que suba nesse altar, a sua vida. Obrigada por nos permitir fazer isso acontecer. Nós somos muito gratos mesmo. Eu amo vocês. Quero conhecer quem é a Flávia. Bom dia. A Flávia também é filha de Deus. E apaixonada por Cristo, que quer se lançar aos braços dele, viver cada vez mais o extraordinário dele. Porque quando a gente... tive o privilégio, né, de nascer dentro da igreja, de conhecer a Cristo ainda mais nova, mas quando a gente se lança nos braços de Cristo e se permite viver os sonhos dele para a nossa vida, assim como os céus são mais altos do que a terra, a gente descobre que são os pensamentos dele a nosso respeito. E a gente pode provar de águas mais profundas. E isso é tão delicioso que eu quero viver esse extraordinário para sempre na minha vida. E eu quero me lançar aos braços dele. Quero ser usada para resgatar a muitos. Atualmente, nós somos pastores auxiliares na Comunidade da Graça em Rolândia. Somos auxiliares do pastor Israel. Lideramos o Ministério de Jovens e Adolescentes há 8 anos já. E há 3 anos fomos convidados para liderar o MAG Brasil, junto com essa equipe maravilhosa que nós temos conosco. E, pessoal, tem sido extraordinário viver e conhecer vocês, sabe, poder provar um pouco do que vocês têm vivido. A minha oração para Deus é: Senhor, me deixa levar para a minha igreja tudo que eu tenho provado com vocês, através de vocês. Eu quero viver isso todos os dias. E além da atuação ministerial, também sou advogada. Trabalho, então, de segunda a sexta, né, defendendo. Sou advogada empresarial, atuo dentro das empresas, nos tribunais. E durante as minhas noites é sempre na igreja, trabalhando, nos finais de semana nos MAGs, nas comunidades. E tem sido um grande privilégio viver tudo isso. Pessoal, novamente bom dia, meu nome é André. A Flávia estava falando, eu achei que ela ia até falar assim, né? Começou a falar, eu sou filha de Deus, né? Falei, sou bem casada, né, com o André, já ia me apresentar, mas não falou nada, né, Arthur? Então deixa eu falar. Eu tive o privilégio de conhecer a Jesus e ser adotado, né, por essa família. João capítulo 1, versículo 12, né? O apóstolo vai falar: ele foi enviado para os seus, mas os seus não receberam. Todavia, a todo aquele que o recebeu e creu em seu nome, a este foi dado o direito e a autoridade de ser chamado de filho de Deus. Então eu fui adotado por uma família, e ao ser adotado para essa família, minha família expandiu um monte. Porque daí lá do Paraná, lá do interior, do ladinho de Londrina, a gente tem uma grande família reunida no Brasil e fora dele. Eu tenho até agora um quarto aqui em São Bernardo, né? O capitão falou, mano, você tem um quarto aqui, cara. Então agora tem até um quarto aqui em São Bernardo. Nós lideramos um MAG local, claro, com um grupo de líderes muito fiéis que têm tocado o MAG muitas vezes sem a gente, em virtude dos nossos compromissos fora do MAG local. Somos pastores auxiliares, como a Flávia falou, e somos apaixonados por pessoas. Eu me lembro de um testemunho. Dizem que teve uma excursão que foi até a Inglaterra, né, conhecer a casa de John Wesley, né, e havia um tapete, assim, como qualquer um desses, comum, onde tinha marca dos 2 joelhos de John Wesley perto de uma cômoda, né, e um homem se curvou naquele lugar e colocou os joelhos naquele mesmo lugar. E ele fez uma oração tão rápida, Arthur, ele disse assim: Senhor, faz de novo. Levantou, e daí o cara que estava levando a excursão falou: bora, Billy, o ônibus está saindo. Era Billy Graham, o reverendo batista Billy Graham americano. Essa é uma história real, a biografia de Billy Graham conta isso. Homens que se inspiraram naqueles que marcaram uma geração, e a partir daqui fala: Senhor, faz de novo também com a nossa geração. Esse é o pedido dos nossos corações, para que aquilo que o Pai derramou sobre a vida desses pastores, homens de Deus, generais de Deus, façam nessa Samuca. Seu nome é Samuel, Samuca? Eu achei que era Samuca. Mas é isso, pessoal. O nosso maior desejo é que o Pai faça de novo, através dessa geração e nessa geração, em nós e através de nós, em nome de Jesus. Obrigado pelo privilégio de estar nessa casa linda aqui. Amém, gente. Obrigada por compartilhar a história de vocês. Nós temos crido que aquilo que os mais velhos, os jovens há mais tempo, semearam nas nossas vidas, estava comentando isso com a Flávia e com o André,
que o que eles semearam nas nossas vidas antes, isso é o que ia marcar a geração. Não tem como nós construirmos um reino sozinho, como você disse hoje, e é isso que nós queremos. Por isso que nós fizemos esse painel para compartilhar sobre isso. Não tem como, eu creio que a santidade, ela não nos esconde num quarto isolado, ela nos expõe para que as vidas sejam alcançadas. E eu quero começar com isso, Samuca. Você falou pra gente que você trabalha também como psicólogo, atua aí também no mercado de trabalho, né, servindo em todas as áreas, principalmente na igreja, mas também na sua profissão. E eu quero te perguntar se, conforme a sua visão, conforme o que você crê, o que Paulo diz é realmente uma verdade de que todo aquele que diz sim ao ministério gasta a sua vida o tempo todo e tem prazer em tudo isso, em todos esses seus anos de atuação no ministério? Principalmente agora como psicólogo, essa visão de mentalidade. Vale a pena mesmo gastar a sua vida por isso? Com certeza. E uma coisa que é muito importante, né, que a gente sempre aprende com os nossos pastores, que na verdade todos nós somos filhos e somos discípulos de Jesus. Então diga assim: eu sou filho de Deus, eu sou discípulo de Jesus e sou a habitação do Espírito Santo. Nós somos deles, amém? Que é um só. Então, como discípulos de Jesus, nós estamos em vários lugares, né? A Flávia falando, cada um temos um campo de atuação, mas nós precisamos entender que o chamado sempre vem na frente, né, da sua carreira. Quando a gente entende que é exatamente o que Paulo fala, Atos 20, 24, ele diz assim: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Essa é a nossa mensagem. Nada mais é precioso do que a gente gastar a nossa vida no lugar que Deus nos chamou. E a gente vai se descobrindo ao longo do tempo. Então, não vou falar como eu descobri a psicologia, mas enfim, hoje eu entendo que eu sou um discípulo de Jesus, como diz o pastor Júnior e tantos outros, disfarçado, né, de psicólogo. E até mesmo eu divido esse tempo hoje integral dentro do ministério como pastor, lá também servindo na Comunidade da Graça em Guarulhos, mas tem uma parte do meu tempo que eu dedico para a psicologia, entendendo como uma ferramenta de Deus para abençoar as pessoas. Eu falo o seguinte: quando a gente entende identidade, nós entendemos destino, e a gente pode resumir a nossa vida numa frase. É difícil resumir a vida numa frase. Alguém consegue resumir a vida numa frase? Eu comecei a caçar isso, e eu entendi que Deus, Ele me chamou, eu nasci para encorajar pessoas. Amém. E para formar pessoas corajosas. Então eu resumi então eu entendo que a psicologia é a ferramenta, a música, aonde eu estiver, para poder levantar um exército de encorajadores. E como que você descobriu isso na psicologia? Do nada? Foi do nada? Já tinha esse arder no coração da área da saúde? Eu posso falar uma coisa, irmãos? A maior parte da nossa carreira é descoberta quando a gente serve no ministério. Adolescentes, cadê os adolescentes aqui? Cadê os jovens? Os jovens adultos, há mais tempo. Aleluia. Os que estavam na Arca de Noé. Então é o seguinte, a gente, irmãos, é muito importante a gente nos colocar num lugar de disponibilidade para servir na igreja. Eu confesso que uma boa parte daquilo que fez eu ter decisão pela psicologia foi servindo no ministério. Durante alguns anos, nós tínhamos algumas equipes que iam para alguns lugares servir. E essa equipe se vestia de clown. Então eu tinha um personagem, um palhaço. Não queira saber, tá, irmãos? Mais sobre isso. Faz parte da história. E foi assim que a minha esposa se apaixonou por mim. Tá vendo, ela se apaixonou jovem? por um palhaço, irmãos. Quem não se expõe não é visto, gente. Exatamente. Ela falou assim: se ela me amou desse jeito, então realmente ela decidiu casar comigo de verdade. Mas assim, a gente entrava toda semana em alguns hospitais em Guarulhos, nas UTIs de alguns hospitais públicos, servimos ministerialmente, nós servimos ONG, servimos asilos, orfanatos. Isso foi me dando uma paixão por pessoas. E com isso, juntamente com a célula, já servindo no ministério, eu tive muito interesse pela psicologia. Enfim, essa é uma parte daquilo que me levou. É isso mesmo. O chamado, ele nos move a agir com pessoas aonde for e aonde nós estivermos. Eu creio plenamente nisso. Agora eu quero jogar a minha bola para esse lado de cá.
Nós estamos falando aqui, marcando a geração, nós vimos que todas as nossas histórias partem de um lugar onde o Senhor nos fala para alcançar alguém. E o MAG nada mais é do que isso. Por mais que vocês estejam aí há 3 anos, bebês liderando o MAG, digamos assim, mas vocês estão há muito mais tempo aí, tendo contato com a juventude. A gente quer saber o que seria realmente, o que vocês entendem, o que é marcar a geração. Pode falar os dois, pode começar pela Fábio ou pelo André? Eu acho que marcar a geração começa pelo começo da visão do MAG mesmo, no conhecer a Deus. O apóstolo Paulo marcou a geração dele, mas ele teve um encontro com Jesus. Atos, capítulo 9, no caminho para Damasco, ele se encontra, ele era um religioso, ele se encontra com Jesus e a partir dali, em pouco tempo, o Senhor já começa a comissionar aquele homem, né? A gente olha, por exemplo, a Isaías, no capítulo 4 e capítulo 5, Isaías estava metralhando todo mundo. Ai de você, ai de você, ai de você, ai de você. Capítulo 6, quando Uzias, provavelmente tio dele, morre, né, rei de Israel. Aí então diz que eu entrei no templo do Senhor e eu vi o Senhor. E quando eu conheci a Deus, aí sim, eu vi que não era ai do outro, era ai de mim também. Ai de mim porque eu também tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas aquele que contemplou a Deus teve a oportunidade, lembra do anjo ir lá com uma tenaz, pegar uma brasa viva do altar, purificar a fala dele, fazer com que ele comesse o rolo, que ele conhecesse a palavra, e a partir desse momento o Senhor então está preparado para falar, você me conhece, a quem eu enviarei? Envia-me a mim, Senhor. Então, os grandes homens de Deus tiveram primeiro para marcar a geração deles, porque de fato Isaías marcou a geração dele, de fato o apóstolo Paulo marcou a geração dele, ele mudou o pensamento de nações. Lá em Éfeso, na maior igreja da época, estava conversando com o pastor Marcos aqui na primeira noite, os estudiosos dizem que o templo de Diana, né, do grego Diana, ou do Artemis ou Diana, né, era um templo idólatra. Aquele cara marcou Éfeso de uma forma tão extraordinária que os historiadores dizem que eles rasgavam os ensinamentos de bruxaria. Ele mudou a história de Éfeso, ele marcou a história daquele lugar, mas começou num lugar de contemplação a Deus. Quando nós contemplamos a Deus, nós transformamos a geração que a gente está inserido. Então, para marcar a geração, primeiro, eu acho que o MAG começa muito bem com a primeira indicação dele, fazer com que as pessoas conheçam a Deus. E seguindo isso que o André falou, pessoal, nós temos que ter muita convicção de que é necessário que nós estejamos dentro da igreja para que a gente restabeleça os padrões de Cristo, de santidade, de quem Ele nos chamou para ser. Que nós sejamos aqueles que Cristo nos chamou para ser, para que a gente possa apontar um destino lá fora. Para que a gente possa falar igual o Paulo, sabe? Me copia, porque eu sei que eu estou copiando a Cristo. E isso por experiência própria. Tenham sempre em mente que o Senhor está moldando vocês para marcar a geração de vocês. Quando eu era mais nova, meu pai ficava muito em cima, né? De não deixar fazer o que quisesse. E eu acredito que vocês também passam por isso, não passam? O pai e a mãe de vocês deixam vocês fazerem o que vocês querem. E às vezes isso é chato na idade quando a gente é adolescente, né? Só que o fato deles não deixarem a gente viver aquilo, sabe, deles nos protegerem e não deixarem a gente viver o que é mal, nos permite tornar adultos que vão ser referência para aqueles que estão saindo do mal, olharem e falarem, é assim que eu quero ser. Sabe, eu quero ser igual a você porque você provou de coisas que eu não provei ainda. E eu quero ser essa pessoa. Então, pessoal, nós precisamos ser quem Cristo nos chamou para ser. Nós precisamos restabelecer os padrões de santidade e nós precisamos marcar a nossa geração. Isso aqui tem que ser uma meta no nosso coração e não uma consequência apenas. Por quê? Uma coisa que tem me preocupado muito. A nossa sociedade tem se acostumado muito com pecados. A gente sabe que sempre foi assim, mas a gente tem visto a nossa geração se acostumar muito com o pecado e aceitar muitas coisas que diante da Bíblia não são admitidas. E qual é o preço que essa geração vai pagar por isso? Sabe, qual é o preço que a nossa geração, aqueles que estão vindo na nossa geração e os nossos filhos vão pagar por isso? Pelo preço do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado ele é a morte. Então, nós precisamos avançar, sabe, contra as portas do inferno
para que a gente saqueie o inferno, resgate o máximo de vidas possíveis, para que a nossa geração não pague o preço do pecado. Então tem que ser uma meta de vida. Eu vou marcar a minha geração, eu vou restaurar os padrões de santidade, eu vou ser aquilo que Cristo me chamou para ser, eu vou fazer aquilo que está no meu dia para ser feito, porque Cristo vai conduzir a minha vida. Eu não consigo sozinha fazer tudo, mas Cristo vai abrindo as portas. E eu preciso marcar a minha geração, porque eu vou saquear o inferno e nem eu, nem a minha geração vai viver as consequências do pecado. Amém, glória a Deus por isso. Com certeza. Pessoal, a Flávia estava falando aqui, e às vezes a gente acha que a gente está muito preparado para marcar a geração. Olha só, Moisés, ele deixa o Egito, ele vai lá para a terra de Midian, e ele, né, vocês conhecem toda a história, Joquebede, Jetro, toda aquela situação, e num determinado momento Deus chama ele, aproximadamente 40 anos, 40 ele sai, ele fica até os 80 no deserto para voltar depois para tirar o povo do cativeiro. Quando ele tem aquele momento de contemplação a Deus, lá no monte, naquela sarça que ardia e não se consumia. Todo mundo conhece essa história? Amém? Qual era o currículo dele? Cara, ele era um assassino. Ele tinha matado um egípcio. Ele era fugitivo, né? E ainda assim, a contemplação de Deus fez com que ele tivesse o potencial de marcar a história daquela geração. Por que eu estou trazendo à memória Moisés? Porque aqui dentro talvez tem muita gente, às vezes nós mesmos, não é verdade, pessoal? A gente não pode ser religioso, a gente tem que conhecer. Quando conhecemos a Deus, também conhecemos a nós mesmos. Às vezes a gente fala, cara, eu não tenho potencial para marcar minha geração. Você não sabe o que eu já fiz, ou você não sabe o que eu estou fazendo. Só que a partir do momento que nós contemplamos a Deus, nós temos uma autoridade que é liberada do alto, um poder que é liberado do alto, para transformar vidas através do poder de Deus, da graça, do Evangelho, na vida das pessoas. Então talvez tenha gente aqui nessa manhã pensando, cara, eles não sabem o que eles estão falando. Talvez a gente não saiba, mas o Evangelho aponta. O Evangelho aponta para que todo aquele que crer, todo aquele que acreditar na comissão, ele vai poder marcar a geração. Moisés não tinha o melhor currículo, Isaías não tinha o melhor currículo, Paulo com certeza não. Paulo teve dificuldade de entrar para a gangue, porque os caras não queriam receber, ele matava os cristãos. Não espere currículo, mas vá até o encontro. E a partir desse encontro, com certeza, você vai marcar a geração, e principalmente começando dentro da casa de vocês. Amém? Não permita que o currículo de vocês trave em vocês, em nome de Jesus. Amém. Eu me lembro de uma frase de um dos autores de um livro, que ele fala que um pastor chegou para ele e falou que assim que ele terminava de dar um seminário para os alunos dele, o desejo dele era que ele colocasse aqueles alunos 24 horas olhando para o inferno para ver o que vai acontecer se eles não pregassem o evangelho. Então, é isso que acontece se nós não pregamos a geração. Marcamos a geração, na verdade, né? É um imperativo que nós precisamos ter para ir adiante. Como a gente já está dizendo aqui há muito tempo, o evangelho não é sobre um quarto escuro onde eu me alimento e eu não transbordo. Então, eu creio muito nisso que vocês falaram, do ID, mas um ID responsável, um ID que você tem o discernimento do que nós estamos fazendo. Eu quero aproveitar, Flávia, falei para você, eu falei, gente, eu preciso de uma mulher aqui, Girls Power, para representar a gente, mas eu quero que você traga um pouquinho para a gente sobre, nós vemos grandes homens da fé, mas nós também temos grandes mulheres da fé, que sustentam os seus maridos, que sustentam os seus lares, as mulheres que servem no seu ordinário, mas que por trás de todo homem existe uma mulher que está ali com o seu joelho dobrado. E eu quero que você compartilhe desse lugar de sendo esposa de pastor, liderando ali, auxiliar uma igreja. Como que foi para o Senhor você responder esse sim, amém, Jesus? Eu vou com o meu marido, eu vou com a minha igreja porque eu te amo e não porque é um chamado que eu sinto no meu coração. Pessoal, a gente sempre tem que considerar que nós temos que ter corações disponíveis. Se nós pararmos para olhar para dentro de nós, nós enxergamos a nossa limitação humana, né? E o que eu posso fazer? Às vezes você pensa assim, nossa, mas parece que eu nem tenho tanta experiência assim que eu possa acrescentar na vida do outro, né? Mas nós temos que ter o hábito de dizer sim para o chamado de Deus, sabe? Sempre ter em mente, eu vou dizer sim, independente do que vai acontecer. E quando nós recebemos
o chamado para assumir os jovens, nós estávamos noivos. Aí nós nos casamos, o pastor falou assim pra gente: eu vou esperar vocês casarem, e vocês casando, vocês já assumem o ministério de jovens. Minha família tinha sido transferida para a cidade vizinha, então estava tendo uma transição na igreja e nós tínhamos sido convidados para assumir os jovens. E dissemos sim. Tínhamos experiência? Não. Tinha fé. Tínhamos fé. Tinha fé. Tinha vontade. Mas a gente aprender a ter um olhar de misericórdia para as outras pessoas. Sabe? Existem tantas vidas do nosso lado que a gente sabe que também não são perfeitas, que também estão ali, disponíveis e dispostas para Cristo. Então, nós vamos assumir essa visão para que a gente possa construir a Igreja de Cristo junto com todos estes que vêm junto com a gente, para que a gente possa inspirar. Existe uma responsabilidade, sim, onde a gente tem que buscar e ensinar. Precisamos buscar muito e ensinar, orientar aqueles que estão vindo junto conosco, mas nunca retroceder. E nós, com isso, eu assumi o chamado de estar junto com o André. A mulher é aquela que é o Espírito Santo na vida do marido, né? Que vai dando as coordenadas, porque o homem, de vez em quando, é meio avoado. Só meio. É o pé no chão, é o pé no chão. E a mulher vai por trás, orientando, coordenando, orando muito pela sua casa, orando muito pela sua família, orando muito pela vida do marido, sabe, para que Deus levante, para que Deus sustente, orando pelo ministério. Precisamos ser verdadeiras mulheres de oração, que confiem intensamente em Deus, sabe, que exerça a fé, que ensine a fé dentro do seu lar, para que Cristo possa ter a liberdade de agir, de atuar. E, pessoal, quando nós estamos unidos, o diabo, ele perde forças, né? Quando nós estamos unidos dentro da nossa casa, quando nós estamos unidos na igreja, o diabo, ele perde forças. Então, sermos auxiliadoras, falando no papel da mulher, né, que a Maite me perguntou, nos colocarmos na posição de auxiliadoras é uma forma de nós nos blindarmos, né, para que o diabo não tenha forças sobre a nossa vida e nós possamos avançar como igreja. Amém. Eu acho que a nossa geração ela tem sido muito roubada nessa visão do papel da mulher. E parece que virou para nós agora eu preciso ser maior do que o homem, eu preciso ser maior do que o meu marido. Nós estamos falando sobre isso, né, pastor, essa semana. De que eu vou trabalhar para ter o meu, não vou depender do meu marido. E é isso, porque eu sou ali forte. Mas o Senhor nos chama para esse lugar de sustentar o nosso parceiro, sustentar a nossa casa. E eu lembro, não sei se todos já viram, mas tem um vídeo de uma senhora que ela fala que o marido dela sai para pregar, ele é um pastor, e enquanto ela está ali passando a roupa dela, passando as coisas dela, ela está ali arrumando as meias dele, e ela está declarando: Senhor, que os pés dele sejam como a corça, que ele continue levando o evangelho. Ela está ali preparando a Bíblia dele, o material dele, e ela está ali profetizando. Então, eu acho isso muito importante para nós, mulheres e meninas, termos isso. O nosso lugar de estar orando e não estar só à frente de uma ministração não deixa de ser honrado diante aos olhos do Senhor. Sim. É muito bom, gente, nós como mulheres, apesar de sermos ativas, sermos cuidadas também. Nós não precisamos ser o gênero mais forte, sabe? É muito bom ter um homem que vai à nossa frente e que vai na nossa defesa também, e que nós possamos ocupar o nosso papel de mulher. Sabe, que nós possamos confiar sabendo que estamos sendo guardadas, estamos sendo protegidas, mas ao mesmo tempo não podemos renunciar o lugar de mulheres de Deus, que também foram chamadas para acender a luz nessa geração. Então, que a nossa boca venha a ministrar a palavra de Deus, mas que a gente também se coloque no nosso lugar de mulher, que é muito bom também. Amém. Obrigada, Fábio. Deixa eu só Por favor, era para você pitacozinho aí mesmo. nesse não? assunto. Eu ouvi uma jovem, não vou citar o nome dela, obviamente, que disse o seguinte: o sonho dela é trabalhar, estudar, enfim, mas o principal sonho dela, se ela pudesse escolher, né, dentro da realidade, era casar, ter filhos e cuidar da sua família. É o sonho dessa jovem. Achei incrível uma moça de pouca idade dizer o seguinte: eu quero casar, ter filhos, cuidar da minha casa e cuidar do meu marido. Esse é o padrão
Foi assim que eu aprendi desde o início da minha vida cristã. As mulheres têm que orar para que elas sejam sustentadas pelos seus maridos. O homem é o provedor. Foi assim que a Bíblia nos declara, não? Lógico, tem necessidade de trabalhar, a mulher, tudo mais, não tem problema nenhum. Mas o ideal é que o homem seja provedor, porque ele é o cabeça. A Kátia diz que o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço. Então a mulher vira a cabeça para onde ela quer. Então o ideal bíblico é esse. Nós vivemos numa realidade diferente, que não dá muitas vezes essa condição. Mas fica a dica para você orar, que seu marido ganhe muito dinheiro e você seja aquela mulher de Provérbios 31. Que assim seja, Amém? no nome de Jesus. Que seja assim. Roubei a bênção. Pode aplaudir, porque é Bíblia. Eu não vou ficar mostrando textos bíblicos para você, mas é Bíblia. A Bíblia fala isso. Eu tenho que me render à palavra. Amém? Pode continuar com o microfone, eu quero passar. Tem uma pergunta para o pastor aqui, eu quero ler ela agora. Perguntaram assim: tem algum testemunho de alguém que você insistiu muito para conhecer a Jesus e depois de muito tempo você conseguiu essa pessoa? Como que foi? E aproveitando já, e você já pensou em desistir dessa pessoa, de outras pessoas, do evangelho? Normalmente não é fácil. Nós estamos falando sobre marcar a geração. Às vezes as pessoas têm na mente que marcar a geração é aquele que vai liderar milhares de pessoas. Ou aquele que vai ficar pregando num púlpito. Não, você pode marcar a geração na vida de uma pessoa. Quantas pessoas? Uma. Você pode marcar a vida de uma pessoa e essa pessoa se tornar um avivalista. Você pode marcar a vida de um moço, de uma moça, e ela mudar a história de uma cidade, como foi citado aqui ontem, né? Ou nós compartilhamos também ali na sala. Então, já aconteceu, né, de você investir, de abençoar e querer desistir. Mas pela bondade e misericórdia do Pai, o Pai fez a gente permanecer. Aconteceu o contrário também. O Osmar gastou muito tempo com a minha vida. Se o Osmar não perseverasse em oração, eu não estaria aqui hoje. Porque você imagina alguém ir buscar a pessoa em casa, né, todos os domingos, e a pessoa foi para o baile, foi para a praia. Eu trabalhava com o Osmar, ele combinava comigo durante a semana. Não, perfeito, domingo eu estou lá. Ele ia, eu não estava. Ele se atrasava muitas vezes do compromisso, porque eu não estava. Até o dia que eu, pela fé, decidi ir sozinho, de ônibus, e aí nunca mais saí da comunidade. Então, evangelizar não é fácil. Tem que perseverar em oração, e volto a dizer, você vai marcar a geração quando você marcar a vida de uma pessoa. Se tudo que eu já vivi, né, na minha vida cristã, como tem alguns amigos que foram alcançados por Jesus, né, através da nossa vida. Eu tenho um amigo, Edivaldo, mora lá na Casa Verde, é um pastor da Assembleia de Deus, que eu tive o privilégio de ganhar numa roda de samba. Né, chegamos na roda de samba, estava lá o pessoal fazendo samba. Aí o pessoal falou assim, o Cris chegou. Aí o samba parou. Porque já sabiam que eu era crente. Né? E ali naquela roda de samba nós falamos do amor de Jesus. Ele e o irmão dele, né? O Edivaldo e o Rafael. O Edivaldo é pastor e o Rafael é um policial e é diácono da Assembleia de Deus. Os dois se renderam a Cristo. Né? Pela graça de Deus. Então assim, não é fácil. Tem que perseverar e não desistir. Deixa eu aproveitar, eu lembro de uma história sua, que você conta, que no dia que você entregou a sua vida para Jesus, você voltou correndo para sua casa. Eu acho importante a gente fixar isso, porque a gente vê movimentos descende, nós vemos movimentos agora que têm crescido bastante no nosso meio, muitos preletores fazendo muitos eventos, mas o nosso primeiro ministério começa dentro da nossa casa. Se nós não ganhamos a nossa família, não faz sentido. Se nossos joelhos não estão dobrados, a nossa família não faz sentido. Conta pra gente, por que você voltou correndo para sua casa, pastor? Eu fui para a comunidade aquele dia, foi no primeiro dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu lembro que um pastor de fora pregou, aí o pastor Carlos Alberto, eu não lembro nada que o outro pastor pregou, mas o pastor Carlos Alberto pegou a palavra e conduziu a um desafio de fé.
para as pessoas se renderem a Cristo. Eu imediatamente me lancei lá na frente, chorei muito, muito, muito. Eu lembro que o ombro do Osmar ficou molhado de tanto que eu chorava. E naquele momento eu precisei voltar para casa porque eu tinha uma irmã que eu não falava há 4 anos na época. Morando junto, né? Morando junto. Minha irmã entrava para uma porta, eu saía para outra. Já tinha brigado com ela, tinha até esmurrado ela, tadinha. E essa irmã, eu julgava a minha irmã pelas atitudes dela. Então, quando eu saí da comunidade, eu fui correndo para casa. Minha mãe estava na porta, assim, eu lembro que ela falava assim, eu sabia, minha mãe nem sabia o que ia acontecer, mas ela falou assim, eu sabia que esse dia ia chegar. E eu falava assim, cadê a Silvana, cadê a Silvana, cadê a Silvana, eu quero a Silvana. E ela ficou assustada, eu cheguei abraçando e pedindo perdão para ela, por tudo que eu tinha feito. Eu nunca tinha ouvido falar sobre perdão, mas o Espírito Santo me levou. Essa minha irmã hoje é batizada nas águas, os filhos dela, na época ela era mãe solteira de 4 filhos. Isso me judiava muito nesse sentido. Mas aí houve perdão, os filhos hoje estão tudo rendidos ao Senhor, ela rendida ao Senhor. E esse perdão, hoje essa irmã minha é uma amigona, né, do meu coração. Então eu voltei para casa, pode ser que isso fique no coração de alguém aqui, eu voltei para casa para pedir perdão para aqueles que eu já havia ofendido. Amém. Samuca falou sobre isso hoje, sobre essas marcas do passado que deixaram na gente. Eu quero aproveitar, tem uma pergunta para o Samuca. Questionaram você o seguinte: como foi o desenvolvimento do ministério sendo filho e irmão de pastores? E eu quero acrescentar um ponto. Você aqui, que é o nosso mais novo pai, fora o pastor Marcos, mas pai de 2 filhos, certo? 3 filhos. Vai chegar o nosso baby do Mag daqui a pouco. Mas fala pra gente sobre isso. Como é desenvolver esse lugar no ministério? Tem ali o nosso backup ali de perguntas. Sendo filho e irmão de pastores e sendo pai agora, com todas essas coisas acontecendo. Muito bom. Enfim, né, eu também nasci nesse berço evangélico, né? Onde que compra esse berço, eu não sei, mas ser filhos de homem ou uma mulher de Deus, sempre é bom vir de um lar assim. Mas eu falo que, na verdade, o nosso propósito de Deus, ele vai acontecer na nossa vida, independente de qual lar que você veio. Eu creio muito nisso, mas eu fui privilegiado de poder nascer, né, no lar onde os meus pais foram pastores. Estava falando aqui, estão falando sobre evangelismo, estava pensando aqui comigo, né? No islamismo, né, irmãos, nós temos os xiitas, né? Mas no cristianismo nós temos os crentes chatos também, né? Já viu os crentes chatos? Você conhece algum crente chato ou não? Não olha para o lado, não hein? aponta para ninguém hoje aqui, hein, irmão? Mas eu acredito muito nesse propósito que Deus nos deu também de nós alcançarmos, chamando as pessoas para nós primeiro. Nós precisamos ganhar as pessoas para nós antes de ganhar para Cristo, porque elas precisam entender que nós estamos interessados nela. Isso é muito importante. Na minha vida como filho, eu realmente cresci, nasci, né, na igreja, mas durante muito tempo, assim, eu precisei ter a minha experiência com Deus, porque, de fato, as pessoas pensam assim, poxa, ser filho de pastor, eu já tive amigos que tiveram essa pressão, mas eu nunca, graças a Deus, tive nenhuma pressão na minha vida em relação assim, como as pessoas olham, né, para uma criança que é filho de pastor, né, às vezes as pessoas falam, filho de pastor tem que dar exemplo. Eu confesso que muitas vezes os diáconos me davam muitas broncas quando eu era criança, irmãos. Eu às vezes brincava com os amigos, e meus pais nunca nos privaram de viver assim, né, porque eles sabiam o momento também de nos corrigir. Eles nunca colocaram uma pressão sobre a minha vida, dizendo assim, ó, você é filho de pastor, você tem que dar aquela coisa, a gente tomar cuidado, porque aquilo poderia gerar mais em mim um peso, ou nos meus irmãos, falo por eles também, somos em 4 irmãos, né? O pastor Fernando é o mais velho, bem mais velho, gosto de francês, bem mais velho, inclusive. O pastor Fernando, só para complementar, ele é o que esteve conosco aqui no primeiro dia, se você não se lembra, refrescando a sua memória. Sábado de manhã. Ele abriu aqui maravilhosamente. Então, vou repetir de novo, que ele é bem mais velho que eu. É só para depois essa gravação mandar para ele. E ficar brincando e ficar se zoando. Realmente, ele é 11 anos mais velho. A vida adulta não parece muito, tal, mas ele é todo atleta e tal, deve ter contado.
tem a Fabiana e a Simone, que são as do meio. Então, eu sou 7 anos mais novo da minha irmã mais próxima, entende? De diferença. Então, com isso, de fato, meus pais nunca colocaram um jugo, um peso sobre nós pelo fato da gente ter que fazer diferença na igreja. Óbvio que eles nos mostravam o quê? Os princípios da palavra, como todo pai. Ensinar a palavra e não mostrar que você é diferente porque seu pai tem uma função ministerial. Isso nos levou a viver de uma forma leve. Então, eu confesso, irmão, de verdade, eu nunca tive esse peso sobre meus ombros. Acabou se tornando divertido. E aí, depois da adolescência, alguns falam, ele aqui é o filho do pastor. Às vezes não chamava nem meu nome, né? Fala assim, ó, o filho do pastor. Fala assim, eu sou Samuca. Mas eu entendo também, porque as pessoas, elas têm esse tipo de visão dentro da igreja. Então, eu entendia que não era sobre a minha anulação. Assim, foi uma coisa que meus pais nos brifaram muito, nos privaram de passar por algumas questões. E para a glória de Deus, eu pude ter o meu pai como um exemplo. Por quê? Como ele saía muito para pregar, para falar, meu pai, ele procurou sempre nos colocar participativos daquilo que acontecia no ministério. Então, ao invés de eles falar assim, filho, eu vou de novo no culto, eles nunca permitiram uma conversa de mesa, de questões burocráticas. Sim ou não, irmãos? Questões que acontecem, tantos problemas, desafios, coisas que às vezes eles ouvem dos pastores, é natural. Eles nunca trouxeram uma conversa desse nível para a mesa, com a gente na mesa. Então eu sempre olhava as pessoas de uma forma positiva. Meus pais nos privavam disso. E pelo contrário, quando meu pai ia pregar, eu ainda era pequenininho, ele conta algumas histórias. Entre elas, ele fala, filho, faz uma oração na mesa, faz uma oração hoje. Aí eu comecei, Jesus, obrigado pelo meu novo coração. Ele falava, obrigado porque o Senhor é a minha vida. Daqui a pouco eu olho para meu pai estava chorando. Aí ele, que lindo, filho. Aí eu voltei para ele e falei assim, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Eu lembro disso. Aí eu falei, estragou tudo, né? Enfim. Já dizia o profeta, né? Já dizia o profeta. Escreveu essa canção. Não foi do pastor Ademar de Campos? Não, Chitãozinho Chororó, eu acho. Aí, assim, então ele foi nos ensinando no meio desse processo. Ele ia sair para pregar, ele falava, ora pelo papai, coloca as suas mãos. E eu colocava as mãos sobre a cabeça do meu pai. Eu falava, eu orei pelo meu pai para Deus usar ele. Essas coisas ficaram na minha memória, de vê-lo orando, tendo intimidade com Deus. Óbvio que eu fui despertar isso aos meus 12 anos, quando eu decidi que Jesus seria o Senhor e Salvador da minha vida, passei pelo batismo. Depois de mais 1 ano e meio, quase 2 anos, eu fui batizado com o Espírito Santo. Numa sexta-feira chuvosa, fria, pouquinhas pessoas na igreja, com meu pai pregando, eu já via ele direto pregando. Mas aquele dia alguma coisa dentro de mim falava, eu quero esse Espírito Santo na minha vida. E eu saí do meu lugar e naquele dia o Espírito Santo me batizou. Então assim, eu acho que é isso, é você pregar com a sua vida, mostrando que o ministério, de fato, por mais desafiador que ele seja, ele é leve, ele é gostoso, ele é prazeroso. E eu procuro transmitir isso para os meus filhos, falando agora como pais, eu procuro reproduzir isso. Eu peço para que eles orem por nós. Nós temos a nossa devocional em família. Nós temos do jeito deles, né? Do jeito deles aprenderem. Mas todos os dias, para a glória de Deus, nós oramos juntos. Nós temos nosso tempo. E quando eu falo devocional, alguns pais às vezes estão aqui e falam, mas vocês ficam 1 hora de culto. Não, às vezes 5 minutos. 5 minutos que a gente senta, 10 minutos ali para ler juntos. E isso vai gerando neles a semente pela palavra de Deus. Porque aqui, muitos... Eu creio que todos serão pais aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu gosto de uma frase que o nosso pastor fala. Ele comenta muito sobre Deus não tem netos, Ele só tem filhos. Então, isso é sobre isso. A mensagem foi lançada, mas como é você ouvir do Senhor e falar, realmente, não é o Deus do meu pai. Não é como o povo no deserto falava, o Deus de Moisés. Não, é o Deus que eu conheço. Eu quero agora trazer uma pergunta para a Flávia. Você pode projetar para mim aí, por favor? A gente está falando de ministério, a gente está falando de a nossa casa, mas eu quero ser missionário, eu não quero trabalhar. Como que é isso? Perguntaram, como é ser advogado em um mundo corrupto e enganoso, sendo cristã e pregando a verdade? Vamos lá. Tem um versículo que me orienta, que está lá em Provérbios 31:8, que diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados.
Então, Cristo nos chamou para isso também. E tem como, sim, gente, a gente viver a advocacia sem se corromper. Sabe por quê? Todo mundo tem direito a uma defesa, sabe? Tendo acertado ou errado, todo mundo tem direito a uma defesa e a uma pena justa. Muitas vezes fazem o vínculo da advocacia com a parte criminal, né? Lá no escritório tem também a parte criminal, mas a advocacia ela vai muito além disso. Mas ainda que entre na parte criminal, uma pessoa, após ela pagar uma pena, ela não precisa ficar abandonada numa cadeia para o resto da vida dela, né? Ela tem direito a uma pena justa. Assim como na parte do direito civil, na parte, igual eu falei, eu atuo na parte empresarial. Quantos empresários precisam ouvir de Jesus? Quando eles estão passando por momentos de dificuldade, quando eles estão em momentos de crise. Quantos empresários eu atendo que estão falidos em milhões, sabe? E que querem tirar a sua vida, que precisam ser atendidos com urgência, porque eles não sabem mais o que fazer, sabe? Que eles querem sumir, que eles querem ir embora, que perderam pessoas da sua família no meio desse desespero. Então, é a chance que a gente tem para falar de Jesus, é a chance que a gente tem para pregar, para levar Jesus, sabe, aonde nós estivermos. Esse Jesus, ele cura e ele salva, independente da circunstância e da dificuldade. E meus clientes já sabem que eu sou pastora, eles até brincam comigo, né? A pastora. Mas, gente, eu atuo na minha área e falando de Jesus. Uma vez eu estava fazendo uma audiência para um cliente, que ele também era cliente do setor criminal do escritório. Mas eu estava fazendo uma audiência de família com ele. E aí ele falou para mim assim, no meio da audiência, ele falando, nossa, Flávia, mas ganhar dinheiro no modo lícito é difícil, né? Aí ele falou assim, tá mais fácil ganhar da forma ilícita. E ali, durante aquela audiência, como era virtual a audiência, a gente silenciava o microfone. E durante daquela audiência, eu fui falando para ele, fui falando de Jesus, fui falando que ele era o dono do ouro e da prata, que era para ele e para a igreja, sim, que Cristo ia restaurar a vida dele, Cristo ia prosperar ele, ia prosperar a família dele. Inclusive, lá no escritório, a gente dá desconto para quem aceita ir para a igreja. A gente atua de todas as formas. Amém, gente. É estratégia. Um galardão terreno, um pequeno galardão terreno. Eu quero agora perguntar para o Mazari. Tem uma pergunta para você. Gente, Mazari, né? É Flávia e o Mazari. Perguntaram para a gente assim, como você lida no Ministério de Jovens com a resistência atual para aceitar a verdade da palavra, achando que tudo é normal e tudo pode? Eu acrescento com aquele quesinho de religiosidade. Como que a gente faz isso? Bora. Deixa eu só complementar o que a Flávia estava falando. Tem um empresário lá na nossa cidade que ele sempre foi ministrado lá no... Ele era de uma igreja presbiteriana, mas estava fora. E nós estamos ampliando o nosso prédio. Estava até conversando com a Luma hoje de manhã. A gente vai ter que sair durante 2 meses para ampliação. E esse empresário tem um complexo de galpões lá na nossa cidade. E ele ficou sabendo que a gente ia ter que sair. Ele não foi para a igreja, mas a nossa igreja muito possivelmente vai alugar o galpão dele. Nós vamos ficar 2, 3 meses lá, no complexo que ele está. E é cliente da Flávia. Olha que legal. O que é você não se esconder dentro do lugar onde você está plantado. Das pessoas saberem quem você é mesmo. O lugar que vai nos receber durante 3 meses são pessoas que deixaram a casa de Deus, mas nós vamos ter a oportunidade de estar lá com eles. Agora não fugindo e voltando para cá. Como você pode lidar com o ministério numa sociedade dessa? Eu me lembro de Zorobabel. Existia um momento... vou usar Zacarias, melhor. Existia um momento onde Deus permite que a Babilônia, através de Nabucodonosor, leve o povo de Judá, Benjamim e Judá, as tribos do sul, para um cativeiro de 70 anos. Amém? Quem aqui lembra essa história? No ano 580, mais ou menos antes de 522 a.C., o reino do norte já tinha sido levado pelo Império Assírio. O povo de Judá não mudou seus caminhos e em 586 a.C. é levado cativo agora por Nabucodonosor na Babilônia. Se liga aqui, não se perde. Depois de 70 anos, então, o Império Persa, cumprindo a profecia do profeta Daniel, liberta aquele povo através do rei Ciro. E eles voltam para Jerusalém, para a capital do Império, do Reino de Judá. Olha só que interessante. Quando eles voltam, então começa a edificação do segundo templo, do novo templo. Eles começam a edificar.
Esdras leva a lei e o sacramento, e Neemias começa a restaurar os muros de Jerusalém. Começa a ter uma movimentação de restauração naquele ambiente. Amém? Quem está comigo até aqui? Amém. Só que olha que interessante, quando Zacarias e também Ageu, que foram os dois profetas contemporâneos, Ageu foi chamado 2 meses antes de Zacarias. Se você ler Zacarias, que é só uma folha da Bíblia, você vai ler depois Ageu, vai ver que eles são contemporâneos. Quando eles são enviados agora pelo rei Dário, eles começam a entender a situação que estava acontecendo em Jerusalém. Observe, o templo começou a ser construído, o segundo templo começou a ser edificado. Os utensílios do templo que haviam sido levados por Nabucodonosor começaram a ser devolvidos. Parte deles, é claro, alguns foram consumidos. E os muros começaram a ser edificados por Neemias. Só que Zorobabel percebeu um comportamento naquele povo. O comportamento do não dá nada. Então, Zacarias capítulo 1, versículo 2, Deus fala: Zacarias, fale para o povo, eu, o Senhor, digo ao meu povo, não façam como seus antepassados, que ouvindo os profetas não os obedeceram, e foram entregues então aos persas, aos babilônios, perdão. Não façam como seus antepassados. É tão legal quando a gente pode falar assim, cara, faça como eu. Ou quando, de repente, a gente olha para o Samuca e fala, cara, leve um ministério tão sério como o seu pai instituiu, né, como o Zé Diniz. Mas naquele momento, Zacarias chega diante do povo e fala, cara, tem problema. Não dá nada. E a gente vive na cultura hoje, Maitê, a mesa aqui, todos que estão aqui, nós vivemos na era do não dá nada. Não dá nada eu gostar da santidade, então eu bebo essa bebida limpa, mas não dá nada se eu gostar também um pouco do pecado, da pornografia, da violência, da maledicência, da fofoca. Então a gente bota, como o Douglas Gonçalves uma vez fez uma ilustração lúdica que eu achei bem legal. A gente enche o copo até metade com água e a gente coloca, de repente, Coca-Cola no restante. Não vai agradar, não vai ser bom. Então Deus espera de nós que nós nos posicionemos e que nós possamos pregar através das nossas vidas, mas também através do Evangelho, uma cultura de que dá sim, tem problema sim. Tem problema nós estarmos dentro de uma sociedade do não dá nada. Sabe, nós não andarmos de qualquer jeito. O Senhor está restaurando o templo, o Senhor está edificando os muros para dar segurança para nós. Ele está enviando as pessoas para trazer a lei, como ele fez através de Esdras, mas ele também está dizendo, olha, não façam como seus antepassados fizeram. E em Zacarias capítulo 1, versículo 4 e 5, o texto vai dizer o seguinte, principalmente no 5, porque eles encontraram um lugar de arrependimento, mas passaram pela penalidade da mão de Deus. Então eles tiveram que provar da ira de Deus. Pessoal, nós somos a geração que é indesculpável, como agora o pessoal da F-Hope compôs, né, uma canção chamada Indesculpável. Agora é indesculpável nós não pregarmos um evangelho contrário ao não dá nada. É muito comum, nas faculdades não dá nada. Não dá nada pegar geral, não dá nada você estar na igreja, mas você ir para o bloquinho, não dá nada isso, não dá nada aquilo, não dá nada ser corintiano, um monte de coisa... Esse dá sim. Tem que dar aquela quebrada, né, pastor, no meio? Dá problema. Oh. Então é isso, pessoal. Dá problema, sabe? Eu respondi certo a pergunta? Sim, né? Então, nós vamos ter uma resistência, pessoal. Por quê? Porque nós somos uma contracultura. Nós somos uma contracultura. Se a gente andar na cultura dessa geração, não dá nada. Não dá nada eu estar aqui nesse altar, aqui, ó, nesse púlpito, nesse palco, usa o termo que você quiser, tocando aqui, tecnicamente aqui, mas espiritualmente aqui. Sabe? Na frente dos outros, liderando, mas não dando a liderança para o espírito da minha vida. Ou melhor, eu querendo liderar a minha vida. A única liderança que pode ser saudável para nós é a liderança do espírito. Eu encerro a minha participação aqui. Acabei de ler um livro do pastor Gregory Friesel, para alguns Greg Friesel, e ele intitula esse livro de Retorno à Santidade. Ele é um dos maiores estudiosos, o Dr. Greg Friesel estuda os avivalistas e os avivamentos. E ele começou a observar os comportamentos
que norteavam os grandes movimentos de avivamento. Ele percebeu que os grandes movimentos de avivamento, eles começavam, eles aumentavam, eles estagnavam e eles acabavam. Mas ele começou a entender o que fazia o avivamento. Era o arrependimento. O momento onde nós nos arrependemos da cultura do não dá nada e nós acessamos a cultura do dá sim. Tem problema sim. Pecado é pecado quando o outro não vê. Pecado é pecado quando o outro não sabe que você está pecando. Então, eu acho que essa instituição de uma cultura do dá sim. Tem problema sim. Então você está no seu G100. Você está com medo de perder o cara. Porque se você falar para o cara que ele está errado fazendo o que ele está fazendo, que ele está deitando com a namorada dele, aí o que você faz? Ah, não, eu não posso falar. Eu me intimido. E o Satanás usa a intimidação o tempo todo para fazer com que a gente não possa cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. A intimidação é o lugar mais perigoso que a gente pode acessar. Então não se intimide. Dá sim. Tem problema sim. Está fazendo errado sim. Encontra o lugar de arrependimento, transformação e renovação de mente, Romanos 12, e a partir desse momento, então, você vai poder experimentar e comprovar da boa, perfeita e agradável vontade do Pai nessa geração. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, mano, dá problema sim. Tá vendo, gente? A mulher aqui já deu um cutucão. Vocês estão vendo, né? Tá testificando no nosso coração. Mas antes de ir para a última pergunta, isso é muito importante que você trouxe pra gente, Mazari, porque eu me lembro, eu estava falando com a minha discipuladora essa semana, e aí eu falei que eu estava lendo um livro que o autor falava, se você der a mão para o Espírito Santo e ele pedir para você passear com ele pelas ruas do seu coração, pelos corredores do seu coração, sobre quais quadros você jogaria um lenço por cima? Tipo, nós levaríamos mesmo o Espírito Santo para dar, e nós lemos isso, Salmos fala isso, que ele sonda e conhece os nossos pensamentos, mas entender essa vida de dar problema sim, mas não é porque o meu líder vai ficar chateado comigo, mas é porque eu vivo debaixo do olhar de um rei soberano sobre a minha vida, que ele me ama. E eu quero, para a nossa última pergunta, eu queria que todos vocês compartilhassem, 1 minutinho para cada um, para nós sermos pontuais aqui. Nós falamos de muitas coisas, nós falamos de ministérios, nós falamos de família, nós falamos de constância, mas eu quero que vocês deixem uma mensagem para a gente. Se essa fosse a última ministração da sua vida, se essa fosse a única oportunidade de você, a última, o Senhor te falou, eu vou levar você hoje, filho, então você tem 24 horas para você semear algo no coração da sua juventude. Eu queria que vocês falassem para a gente uma mensagem do que seria o marcar a geração, do que seria marcar a sua escola, o seu trabalho. Se essa fosse a sua última chance de compartilhar sobre Jesus, o que você diria para nós hoje? Vamos começar pelo... Pode ser, Samuca, por você? Pastor, quem então? Eu tenho falado uma frase esses dias que eu aprendi com o Bill Johnson. Deus quer confiar em você, para confiar a você coisas maiores. Vou repetir. Deus quer confiar em você, para confiar a você coisas maiores. Eu quero profetizar que você é uma pessoa confiável. Amém? Você pode levantar as mãos e dizer comigo assim, eu sou uma pessoa confiável. E Deus pode confiar coisas maiores. E assim será sobre a sua vida. Em nome de Jesus. E pegando esse gancho aqui, que o André falou, Jesus ele fala, né, cuidado com o fermento, né, dos fariseus e de Herodes. Cuidado para que esse tipo de fermento, que fermento é aquilo que vai bater a massa e vai crescer. Então Jesus ele está falando para um povo que é dele. O fermento de Herodes ele representa exatamente todo esse sistema de ideologia que está vindo do mundo para a igreja, né? E o fermento dos fariseus fala sobre esse sistema religioso, coisas que a gente já faz, mas não tem mais paixão, já não tem mais entrega, não tem mais arrependimento, a gente fica no botão do automático. Então Jesus está nos alertando para essa geração que nós possamos colocar os nossos olhos no fermento do reino, porque o fermento do reino é aquilo que traz as primícias do Espírito Santo.
O pastor Fabiano falava esses dias para nós, eu acredito que o primeiro amor deveria ser o único amor de um cristão, porque é neste amor que nós devemos focar a nossa vida, é o amor daquele que está começando uma jornada com Cristo, e a gente quer ganhar o mundo para Jesus. E por que que depois de uma estação a gente para de sonhar com isso? Nós precisamos do primeiro e do único amor, que é o próprio Deus em nós. Eu queria deixar essa mensagem ao coração de vocês. Ontem nós estamos compartilhando com a igreja. Eu quero deixar 2 Coríntios 3. Há muitas coisas que o Espírito vem falando comigo, né, ao longo deste tempo, mas quero deixar algo que está fresquinho aqui no coração, que servindo a igreja, o Senhor me trouxe. Nós somos as cartas vivas, e as cartas vivas, elas recebem a mensagem em corações humanos e não mais em tábuas de pedra, que a tábua representando a lei de Moisés. A lei, ela apontava para o pecado, mas a Bíblia fala que agora essa mensagem que está nos corações humanos aponta para a vida, porque é o Espírito Santo que vivifica ela em nós. Nós somos as cartas vivas. Saiba de uma coisa, irmão, você é a carta viva para a tua igreja, você é a carta viva para a tua família. Talvez muitos deles só vão poder estar aqui um dia porque você não deixou que esta carta ficasse fechada. Toda carta precisa de uma mensagem, toda carta precisa de um destinatário, e toda carta precisa de um selo. O selo é o Espírito. A mensagem, ela é mais poderosa que a gente. A nossa carta, a nossa vida, ela inclui-se sobre a mensagem, mas não é sobre nós essa mensagem, é sobre Cristo. E ela vai ter um destino para alguém que vai alcançar e ser transformado. E eu lembrava aqui com a primeira pergunta, 6 de janeiro de 1850, um jovem que estava num momento de frieza espiritual na Europa, e de fato a Europa estava congelada ao ponto de o pastor daquela igrejinha pequenininha não podia chegar, porque as geleiras, né, elas obstruíam o caminho para as charretes não passarem. E naquele dia ele recebeu um desafio, naquela manhã, para poder pregar naquela igreja. Eu queria saber o seguinte: se o pastor Marcos aqui, ou a equipe pastoral, falasse assim, ó, não vamos vir ao culto domingo, quem é que tomava posse aqui? Ele fala assim, você pode pregar. Quem assumiu o púlpito aqui, a plataforma para pregar? 1, 2, 3, vou contar aqui. Cadê os corajosos? Glória a Deus. Deus está levantando os pregadores aqui, ó. Vamos dar glória a Deus por eles. Mas, irmão, Cadê o Arthur aí? Em nome de Jesus, todo medo vai embora, Arthur. Mas, irmãos, não é sobre apenas os pregadores de plataforma, nós estamos falando sobre cristãos aqui, amém? Naquele dia, 6 de janeiro de 1850, aquele homem falou, eu vou, porque senão não vai ter culto. E ele só sabia pregar Isaías 45, 22, ele fala assim, olha para Jesus, olha para Jesus. Ao contraponto disso, tinha um outro jovem que se chama Charles Spurgeon. Quem conhece Charles Spurgeon, a história de Charles Spurgeon? Charles Spurgeon, na história dos avivamentos, falam que ele ganhou ele pregou para mais de 10 milhões de pessoas, levando mais de 14 mil pessoas ao batismo num tempo que não tinha rede social, meu irmão. Sabe o que é isso? Não, você não sabe, nem eu. Mas foi um homem que se deixou queimar por este fogo de Deus. Talvez você fale, eu não sou o Charles Spurgeon aqui, mas você vai ser aquele homem que estava com muito medo naquela manhã fria para falar para um jovem de 14 anos no auditório. Ele olhava para aquele jovem e falava, jovem, você está infeliz, olha para Jesus. E aquele jovem naquela manhã de 14 anos entregou a sua vida para Jesus. Sabe quem era aquele jovem? Charles Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores da Europa. Se não fosse o sim daquele homem, aquele jovem não se tornaria Charles Spurgeon, como o pastor falou aqui. Deus vai nos levantar para muita gente. A gente não sabe quem serão os próximos, mas que você seja a carta viva na sua geração. Amém. Se for uma mensagem muito rápida assim, eu acho que para que nós possamos marcar a nossa geração, uma mensagem muito rápida, é nós sermos marcados pelo Espírito, né? Todo homem que se levantou numa geração, ele se levantou não na força dele, mas na força do Espírito, né? Como Davi, diante de um exército tão maior e tão mais poderoso do que o de Israel, naquele momento falou, eu vou para cima de você, cara. Mas você é maior do que eu, mas eu não vou por causa da minha força, mas pela força do Deus de Israel, do Deus dos exércitos. Então, a convicção de que essa marca do Espírito, a liderança do Espírito em nós, nos dá o poder de nós levarmos uma vida que faça diferença nessa geração. Ou seja, resumidamente isso, marcamos a partir do momento que nós somos marcados. Acho que buscar o conhecimento e a plenitude de Deus de uma forma completamente entregue.
completando o que o André falou sobre nós termos que buscar a Deus, buscar o Evangelho puro e simples, para que nós sejamos marcados pelo Espírito. E depois disso, para que a gente vá, pregue o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando sobre o poder de Deus, sobre a obra de Cristo, sobre a pessoa do Espírito Santo. E amem vidas, amem muitas vidas, se entreguem, se doem por elas, libertem pessoas que estão presas em cadeias de alma, sabe, em suas histórias, presas em suas próprias histórias. Amem essas vidas, sejam por elas o que ninguém foi por elas. E que muitas vezes nem você teve, mas seja essa pessoa que exala amor e que ama com o amor de Cristo. Amém. Gente, você quer falar? Vamos completar. Tá bom. Você que manda. Eu só obedeço. Gente, nós tivemos muitas e muitas e muitas perguntas. Vou lançar um desafio para vocês que estão aqui comigo. A gente vai escolher algumas para vocês responderem nas nossas redes sociais. A gente grava um videozinho rapidinho, conforme for no nosso dia. A sua pergunta é muito válida. Obrigada por você interagir conosco. A gente quer mesmo conseguir honrar todo mundo que mandou a pergunta. Mas eu quero honrar muito, muito vocês aqui. Obrigada, porque isso é um marco nas nossas vidas. Isso é o testemunhar, isso é fazer de novo. E é por causa, mais uma vez, do sim de cada um de vocês que nós estamos aqui. É por causa disso, é por causa de Jesus que nós continuamos a fazer o que nós fazemos. E esse painel foi maravilhoso. Foi maravilhoso para você também? A gente pode aplaudir eles, por favor? Obrigada, muito obrigada. Pastor, você conduz esse momento para nós? Muito bom. Você pode ficar em pé, por gentileza? Entre tudo aquilo que nós ouvimos aqui, certamente, cada um de nós estamos pegando uma porção para o nosso coração. Eu queria que você colocasse no seu coração o desejo de marcar essa geração. De que maneira, pastor? Foque em uma pessoa. Davi, ganhe um amigo e cuide bem dele. Pode ser que esse amigo que você vai ganhar uma cidade. Um amigo. Você consegue entender isso? Ganhe uma pessoa. Se você ganhar uma pessoa, essa pessoa certamente vai fazer a diferença por onde ela passar. Eu sempre digo para o meu amigo Osmar, se alguém falar para você, Osmar, que você não tem fruto, olhe para São Bernardo. Veja o que aconteceu, não só em São Bernardo, mas fora do São Bernardo e até em outros países, Deus tem gerado fruto através das nossas vidas. Ele marcou uma pessoa. Você não ouviu, você não deve ter ouvido em nenhum lugar, o Osmar ganhou 500 pessoas, você não ouviu. Mas ele ganhou um homem, orou por ele, e esse homem está abençoando outras pessoas. Isso não me faz melhor do que ninguém, só aumenta a nossa responsabilidade. Amém? Quantas pessoas nós queremos ganhar? Um. Arthur, pode ser que você não vá pregar para 100 mil pessoas, mas esse está do seu lado aí, ó, vai ser uma bomba na vida de muitas pessoas. Viu? Esse e os outros bandidos que andam com você aí. Uma turma de bandidos aí, mas que vão ser melhores do que você, Arthur. Viu? Você é um ganhador de almas. Esse é o seu ministério, o seu chamado. Acredite nisso. Você e a sua casa. Amém? Você pode colocar a mão sobre o seu coração? Peça ao Senhor, fala, Senhor, me dá uma alma. Esse é um presente que você tem que pedir a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos marcar a nossa geração. Nós queremos, Pai, no nome do Teu Filho Jesus, deixar uma marca nesse mundo, nessa terra.
E o melhor presente que nós podemos te dar, Senhor, são as almas. Por isso eu te peço, Pai, no nome de Jesus, gera no coração desses jovens e adolescentes, adultos que estão aqui hoje, que eles possam marcar vidas nesses dias, para a tua glória e para o teu louvor. Eu sei que tem pessoas que vão marcar com muito mais resultado, mas eu creio, Pai, também que tem aquele que vai marcar um amigo, uma amiga, de uma maneira sobrenatural. No nome do teu Filho Jesus. Amém.